Fala galera, sejam bem-vindos aqui ao canal Marcos Carvalho, nosso primeiro vídeo. Já vou pedir para você logo deixar aí o like, ativar o sininho e comentar, tá? Comentar aí no canal também. Isso ajuda bastante o YouTube a espalhar o nosso canal aqui. E, bom, estamos no começo, né? Precisamos dessa força. Queria agradecer a todo mundo que já se inscreveu, todo mundo que já está chegando junto aí, mandando bastante incentivo. E vamos começando, gente. Vocês vão perceber que as coisas às vezes não vão ser da maneira que vocês esperam já, por exemplo, de grandes YouTubers, mas eu estou começando nisso e vamos começar sem vergonha de começar. Vamos aos poucos e conto com vocês aí para a gente ir aos poucos evoluindo. Né, e transformar aqui esse espaço num espaço, né, mais agradável, num espaço onde vocês cheguem aqui e vejam vídeos com qualidade não só de conteúdo, mas também qualidade estética, enfim, de luz e de edição e tudo mais. Vamos aos pouquinhos alcançando isso, tá bom? Então é isso, não esquece de deixar seu like aí, seu comentário e ativar o sininho. Nós vamos falar sobre euro, galera. Eu sei que a euro já acabou aí no dia 14 de julho, mas eu estava, inclusive, abaixando a adrenalina e queria trazer para vocês algumas impressões por parte de alguém que esteve na cobertura oficial, estive na cobertura da Euro lá na Cazé TV, né? E enfim, foi, cara, um mês muito intenso, um mês incrível. Inclusive, se você quiser assistir os jogos da Euro, né? Você vai lá no canal da Cazé TV, tem os jogos disponíveis lá. Se nada mudou, tem os 51 jogos disponíveis lá para você, com narração, com comentário, com imagem, com tudo. Todos os jogos da Euro estão disponíveis lá. E aí você eventualmente vai me encontrar em algum desses jogos, tá? Bom, vou começar da final e vou voltando, né, falando de alguns detalhes. Eu não vou falar de tudo sobre a Euro, até porque você já deve ter visto 80 vídeos sobre a Euro. Vim trazer um pouquinho também das minhas impressões para vocês aqui. Bom, eu vou começar da final, né, como eu disse, Espanha e Inglaterra, e era um confronto que pode parecer um confronto de opostos, né? A gente está falando do melhor futebol da Euro e de uma seleção que começa a Euro como favorita e no meio da competição começa a sofrer é, é, cobranças, né, de um futebol que estava devendo. Uma Inglaterra que tinha, né, o Gareth Southgate como o seu técnico, tinha, né, porque depois aí de 102 jogos pela Inglaterra, o Southgate se despediu da seleção, né, e ele, querendo ou não, né, com futebol maravilhoso ou não, com futebol questionável ou não, é o técnico da melhor fase em resultados da Inglaterra desde 66. E a gente diz desde 66 que a Inglaterra ganhou a Copa, né? E aí o que pode ser maior do que ganhar uma Copa? Mas a Inglaterra chegou, ganhou a Copa e depois, cara, nunca mais, né? É, então, a Inglaterra consegue chegar no período com o Southgate à semifinal de Copa do Mundo, quarta de final de Copa do Mundo, duas finais de Euro, né? Agora, né, chegando aí à segunda final de Euro, e chega uma Inglaterra que muita gente cobrou durante a Euro o melhor futebol. Ao contrário, por exemplo, da França, que a Espanha eliminou, que todo mundo cobrava um futebol maravilhoso, e era uma França que não estava muito preocupada em entregar esse futebol que todo mundo esperava da França. Essa pressão na Inglaterra se mostrava não só por parte da imprensa inglesa, muito exigente, mas você via em algumas entrevistas de jogadores que eles também queriam jogar mais, queriam jogar melhor. Né? O Kane mesmo no final da primeira fase fala isso: nós podemos jogar melhor, nós queremos jogar melhor. Então a gente via uma Inglaterra pressionada com isso, mas que chega na final num viés de crescimento. Uma Inglaterra que, por exemplo, a partir das quartas de final ali já apresenta um futebol melhor. E aí eu já comecei a falar da Inglaterra, eu vou bater lá nas oitavas, né, até a gente chegar na final de novo. A Inglaterra enfrenta a Eslováquia nas oitavas de final. Estive, inclusive, na transmissão desse jogo, e a Inglaterra está perdendo basicamente até o último minuto do segundo tempo, e aí o Bellingham vira uma bicicleta no meio da área, depois de um latereio, né? Ele vira uma bicicleta no meio da área e faz um golaço, golaço, um dos gols dessa Euro, é importantíssimo. E ali eu acho que o Bellingham, apesar de não ter feito uma Euro incrível, assim, por exemplo, não está na minha seleção da Euro, ele mostra ali que realmente é um jogador diferenciado, que é um craque. E assim, o craque, às vezes, ele não vai estar durante os 90 minutos fazendo uma partida de, sabe, deixar todo mundo boquiaberto, não vai fazer uma partida que vai deixar todo. Não, não, talvez não. Mas é um jogador que
no último minuto, o jogador, nos últimos segundos, né, vai tirar uma jogada que ninguém espera para conseguir um resultado que ninguém já esperava mais, né? A Inglaterra estava indo para aquele abafa e eu, particularmente, já estava contando, acabou o jogo, não vai dar, a Inglaterra consegue empatar e depois consegue a virada contra a Eslováquia. Chega às quartas de final, pega uma Suíça que vinha de uma vitória estrondosa contra a Itália, com muito domínio, e vê até a Suíça ter um pouquinho de favoritismo, né? É, as pessoas colocavam um pouco a Suíça como mais favorita pela bola jogada, e a Inglaterra vai lá, faz um primeiro tempo, o melhor primeiro tempo dela na competição, anula as principais características ofensivas da Suíça, que era o jogo com seus alas, né? E aí os alas muito presos, né? Uma estratégia aí, a gente tem que dar até um mérito para o Southgate, que é o Trippier espetado lá na ponta esquerda, um Foden circulando muito, tá? Uma saída lá na defesa pela esquerda com o Konsa, né? O Konsa saindo muito bem pela esquerda, um jogador que já tinha mostrado uma boa qualidade de saída pela direita, mas que também mostra uma boa qualidade de saída pela esquerda, e uma Inglaterra que ataca muito pela direita, mas escolhe fazer isso de uma maneira inteligente. De vez em quando, com o Foden flutuando, tinha Saka e Foden na mesma jogada. Então você imagina o perigo que é isso para um adversário enfrentar pela frente o Foden e o Saka. E também o Jude Bellingham mais ali postado como um meia esquerda, o Declan Rice comandando esse meio campo e o Maino com muita intensidade. Foi um primeiro tempo da Inglaterra muito bom, onde a Suíça basicamente não conseguiu jogar, né? Já no segundo tempo, a Suíça cresce um pouquinho, faz o gol, mas a Inglaterra reage. Outra marca dessa Inglaterra nessa Euro, uma Inglaterra que sempre reagia, né? Conseguia reagir a circunstâncias negativas das partidas e se mostrou um time muito difícil de se bater. E por isso que eu acho que chega ali nas semifinais contra a Holanda já um pouco mais equilibrada. A Holanda chegava por bola jogada, muita gente também apontando uma possibilidade de passar, mas já era uma Inglaterra em evolução e uma Inglaterra que fez um belíssimo primeiro tempo contra a Holanda, toma o gol, empata logo, né, num pênalti que para mim não tem discussão nenhuma, mas muita gente discutiu, né, o pênalti que foi marcado e o Harry Kane converteu. A Inglaterra vira no finalzinho, numa jogada do Cole Palmer, para o Watkins, que faz aquele gol. Já fez esse gol 300 vezes na temporada pelo Aston Villa, entrando diagonal, chegando ali quase sem ângulo e chutando, né? E virando ali contra a Holanda, mais uma virada da Inglaterra no mata-mata e chega à final, para mim, como um adversário extremamente difícil para essa Espanha, que tinha o melhor futebol da Euro, que desde a primeira fase foi crescendo no seu favoritismo, uma Espanha que vence a Croácia, uma Croácia que a gente sabe bem evoluiu muito nos últimos anos, né? Enfim, já fez final de Copa, terceira colocada na última Copa, final de Nations League, enfim, chegava ali com uma credencial muito forte para essa Euro, mas que não resistiu uma Espanha que soube muito bem dominar o jogo. Eu acho que a Espanha ela fica marcada nessa Euro com uma equipe que não abre mão do domínio da partida. A Espanha talvez não tenha mais posse de bola, mas era uma Espanha que dominava a partida. A Espanha com a bola, ela vai te atacar, ela vai te agredir, ela vai te machucar. A Espanha, você não tem opção, sabe? Então é isso. Acho que a Espanha fica marcada por essa não negociação do domínio. E foi isso que ela fez. Dominou a Croácia, depois, na segunda partida, foi um domínio absoluto contra uma Itália que tinha feito uma partida interessante contra a Albânia que pode não parecer um teste muito grande, mas era um bom teste para a Itália, porque a Albânia era um time muito organizado, um time com boas soluções defensivas e um time que, quando tinha a bola, sabia também como atacar. Um belíssimo trabalho do Silvinho aí nessa Euro, né? Acho que é legal a gente destacar, né, essa Albânia do Silvinho. E aí, muita expectativa criada para uma Itália que criou muito contra a Albânia, que achou soluções, que sobrecarregou uma defesa, sobrecarregou a defesa da Albânia, mostrou algumas possibilidades, e aí é um banho de bola. A Espanha domina, massacra, 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 né? E o jogo termina 1-0, mas poderia ter sido muito mais. E aí, depois, na última rodada, já classificada, entra com o time reserva contra a Albânia. A Albânia, mais uma vez, mostrando muita qualidade, mas a Espanha de novo. Tudo, assim, todas as vezes que a Espanha teve a bola,
teve as chances, a Espanha foi lá, né? E foi muito agressiva, abriu o placar logo cedo, acabou com a partida, enfim, acabou ali classificando em primeiro, 100%, né? Foi, no caso, a Espanha a única equipe 100% dessa Euro, e a primeira equipe a vencer os 7 jogos, né, de uma Euro, sendo campeã aí. Então, mostra realmente a grandiosidade dessa Espanha. Então, assim, eu comecei a falar já da Espanha na final, bati lá na fase de grupos, né? E aí vamos seguir no caminho. A Espanha nas oitavas vence a grande história dessa Eurocopa, que é a Geórgia, né? Enfim, do Kvaratskhelia, do Mikhail enfim, do Koshorashvili. Cara, um time que entregou muito entretenimento, mas entregou muito futebol também, muito organizada. Tinha lá os seus problemas, tinha as suas debilidades defensivas, mas ainda assim, né? Um time muito corajoso, um time que foi para jogar futebol, que eu acho que cumpriu a sua missão, né? A Geórgia, mas a Espanha sai na frente, sai atrás, né, no placar, perdão, num gol contra, né, do Lenormand, mas não se abalou, depois passou o carro para cima da Geórgia, 4-1, merecidíssimo, eliminava ali a história da competição. Nas quartas, um jogo cercado de expectativa do que seria ali talvez o melhor jogo da Euro, até o momento, né, que muita gente falava, seria Espanha e Alemanha, né? Espanha enfrentando os anfitriões, a Alemanha que goleou nas suas primeiras partidas na competição, goleou ali a Escócia, depois venceu por 2-0 a Hungria, e na terceira rodada tomou ali um susto, né, um choque contra a Suíça, né? A mesma Suíça que foi eliminada para a Inglaterra e que mostrou um grande futebol ali nessa Euro, principalmente no jogo contra a Itália nas oitavas. A Alemanha depois passa da Alemanha no jogo da Dinamarca, perdão, num jogo um pouquinho mais truncado, né? E aí chega contra a Espanha. Os anfitriões, toda aquela mobilização no país, Toni Kroos fazendo ali a sua última Euro, poderia ser o último jogo do Toni Kroos, teve até uma brincadeira do Rossello, né? Rossello que viveu o futebol esse ano, né, ao máximo, é torcedor do Real Madrid, foi campeão com seu time e da Champions League. Rossello, campeão da Champions com o Real Madrid, seu time do coração, tá na temporada, e campeão da Euro, tá? Apenas. Entrou aí pro hall de lendas do Real Madrid. Mas, enfim, o Rossello brincou aí que iria aposentar o Toni Kroos, e de fato o Toni Kroos foi aposentado nessa partida, uma Espanha que abre o placar com o Dani Olmo, né? O Dani Olmo que entrou no lugar do Pedri, lesionado, e aí ele faz o seu gol ali contra a Alemanha. Dani Olmo muito importante nessa Euro para a Espanha. A Alemanha empata no finalzinho do jogo com o Wirtz, que por tantas vezes com o Bayer Leverkusen correu atrás de resultados no final, evitou derrotas, né, de um time que termina ali a Bundesliga invicto, um gol que nasce numa cobrança de lateral do Neuer, e aí muita intensidade, um jogo muito intenso, de uma Espanha que perde intensidade a partir da saída de Lamine Yamal e Nico Williams naquele jogo. Uma Espanha que tem problemas de identidade sem esses dois jogadores. É, esse estilo de jogo, eu não digo que é uma dependência de Lamine Yamal e Nico Williams, mas é um estilo de jogo, é uma identidade de jogo que passa muito pelas características desses dois nas pontas, né? O Lamine Yamal, que é um meio que consegue receber ali um drible, uma jogada individual, vir para dentro, é difícil, hein? Vir para dentro e abrir um corredor ali, ou então já vir para dentro e bater e conseguir também uma jogada ali para quem chega pelo meio, seja o Dani Olmo, seja o Nico Williams saindo lá da ponta esquerda e aparecendo para finalizar, como foi o gol na final contra a Inglaterra. Então, assim, uma Espanha que perde um pouco a sua identidade sem esses jogadores, e viu uma Alemanha crescendo naquele jogo, mas com o gol do Merino, em que ele faz, inclusive, a mesma a comemoração do pai dele, né? A comemoração histórica, que ele consegue repetir essa comemoração no mesmo estádio lá em Stuttgart. A Espanha faz um gol ali no último minuto da prorrogação e vai para as semifinais, enfrentar a França, o que, na minha visão, era a grande favorita da competição, né? Uma França que, né, não apresentou o futebol que talvez todo mundo esperasse, mas uma França que tinha um coletivo muito forte. Uma França que, na minha visão,
peca pela falta de ousadia do Deschamps, né? Eu acho que essa eliminação passa muito por isso. Era uma França que poderia ter começado ali, por exemplo, com um Barcola na esquerda, o Mbappé mais solto ali, no que seria um comando de ataque, mas o Mbappé mais solto e o Dembélé pela direita. Acho que tinha mais chances de ser mais agressivo contra essa Espanha, que precisava de um adversário que a colocasse em problemas, mas foi uma França que você teve um confronto ali no primeiro tempo entre Mbappé e Navas, que saiu o gol da França, a França sai na frente logo no início do jogo, e você pensa, acabou. Cara, a Espanha jogou muito futebol. A Espanha jogou muito futebol e aproveitou justamente ali um espaço onde você não tinha uma marcação do Mbappé. Mbappé não é um marcador nesse time da França. Mbappé não é um jogador que vai recompor ali com tanto afinco. E a França joga assim, e a Espanha aproveita aquele espaço ali de pouca marcação do Mbappé para ter o Lamine Yamal, para ter o Navas chegando, e o Dani Olmo também caindo por ali. O primeiro gol sai com o Yamal recebendo pela direita, joga para o meio, faz um golaço. Para mim é o gol da Euro, tá? Para mim é o gol da Euro. E no segundo gol, também ali por aquele lado, né? Lamine Yamal, o Navas chegando ali também para aquela construção do último terço, e o Dani Olmo entrando por aquele espaço ali pela direita, um espaço que é deixado justamente ali pela falta de um jogador, que poderia ser o Mbappé, mas que a França não joga assim, né? E aí o Dani Olmo entra, faz o gol, 2-1 Espanha, que até no segundo tempo consegue soltar mais o Cucurella, que é um jogador, para mim, vital também nesse estilo de jogo da Espanha, com a movimentação dele aparecendo no meio, fazendo dobradinha com o Nico Williams, fazendo ultrapassagens, né? E aí na final, voltando à final, a Espanha abre o placar com os seus dois protagonistas nessa Euro, Lamine Yamal e Nico Williams. Lamine Yamal fazendo a jogada pela direita, Nico Williams entrando pela esquerda, coroando uma Euro maravilhosa do Nico Williams, muito constante, muito sólida, né? Por vezes aparecendo menos do que o Lamine Yamal, porque o Lamine Yamal chama muita atenção por, assim, por uma individualidade muito temperada, digamos assim, e por ser tão novo e colocar uma Euro no bolso, né? Lamine Yamal fez 17 anos um dia antes da final. O Nico Williams fez 22, né? 2 dias antes da final. E aí esses dois protagonistas aparecem, a Inglaterra consegue empatar com o Cole Palmer, mas a Espanha, no finalzinho, consegue vencer um time que é muito difícil de ser batido. A Inglaterra, como eu disse, é um time muito difícil de ser batido, um time que jogou as partidas até o final, né, contando aí no mata-mata, na verdade, né? Se o jogo tinha 120 minutos, a Inglaterra jogou os 120 minutos, se tinha 90, jogou os 90, se tinha 125, jogou os 125. A Inglaterra muito difícil de se bater, que quase empatou, né? Na final, se não fosse ali Dani Olmo e Unai Simon. Mas a Espanha sai campeã e deixando algumas lições, inclusive, para o nosso futebol de seleção aqui no Brasil, né? Uma Espanha que a maioria dos jogadores eram do Real Sociedad, uma Espanha que vence com o gol do Oyarzabal, um jogador do Real Sociedad, e que também teve um gol do Nico Williams, né, o jogador do Atlético Bilbao. Uma Espanha muito mais básica do que Real Madrid e Barcelona. É uma Espanha com jogadores de times que a gente olha aqui e não considera lá, né, grandes times. Uma Espanha de um Dani Olmo, que é jogador do RB Leipzig e que, né, fez uma Euro, para mim, está entre um dos melhores da Euro, e está na minha seleção da Euro, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Então, assim, eu acho que essa Euro traz uma lição de que, primeiro, futebol é jogado. Futebol é jogado. Muitas das vezes a gente fica condicionando resultado e qualidade de jogo. A Espanha mostrou que dá para jogar futebol, dá para jogar um senhor futebol e dá para conseguir resultado, né? A Espanha venceu 7 vezes em 7 jogos, com o melhor futebol da Euro. Óbvio que do outro lado a gente tinha uma Inglaterra que não chegou com os resultados, e um campeonato de tiro curto também tem essa face, né? De times que evoluem durante a Euro, mas sim, não é uma Inglaterra que chega à final
sendo um completo desastre. Uma Inglaterra que chega à final mostrando algum futebol, mostrando algumas qualidades e que tem coisa para tirar daí nesse ciclo para a Copa do Mundo. Eu digo que foi uma Euro de muitos duelos táticos, uma Euro de muitos técnicos propondo venenos e antídotos, né, para a tática de outros técnicos que enfrentavam, de seleções que entregavam um futebol de muito entretenimento, digamos assim, como a Turquia, como a Geórgia, né? Grupos que a gente esperava mais e entregaram menos, como o grupo ainda Inglaterra, né? Grupos em que a gente via surpresas, como o grupo da Bélgica, que perde para a Eslováquia, a Romênia, que faz um 3-0 na Ucrânia, que talvez não seja lá uma grande surpresa a Romênia vencer a Ucrânia, mas por 3-0 talvez seja um placar um pouco exagerado. Uma Eslováquia, por que não citar, né, de um técnico que já foi né, treinador de um time amador da sexta divisão da Itália e venceu, né, uma seleção extremamente badalada e que quase chega umas quartas de final, né, vencendo a Inglaterra ali até os últimos minutos. Enfim, eu vejo uma Euro com muitas histórias bacanas, com bons duelos táticos e com alto nível de futebol. O viralatismo. Não, gente, assim, a gente precisa ser muito. é, a gente precisa falar muito sério nessa questão. Não adianta a gente ficar colocando, por exemplo, a Copa América aqui nas alturas quando não é. A gente viu o que foi a Copa América aqui. A Euro, você tem uma organização, apesar de problemas também, né? Invasão de campo aos montes, objetos sendo jogados no campo, mas você tem, no todo, uma organização que permite que o futebol aconteça de melhor maneira do que acontece, por exemplo, numa Copa América. Você tem times, né, com um nível técnico aí muito bom, tá? Isso não é viralatismo, a gente vê um futebol realmente de alto nível nessa Euro. Teve jogo sonolento? Teve. Como qualquer competição vai ter, mas essa Euro mostrou um ótimo nível, tá bom? Vou encerrar então esse vídeo aqui, trazendo a minha seleção da Euro, tá? Eu trago aqui num 4-3-3 e eu vou começar com o Mamardashvili no gol, o goleiro da Geórgia, o goleiro com o maior número de defesas dessa Euro. Fez milagres aí, e não são só maior número de defesas, não é bolinha recuada, defesas extremamente difíceis que o Mamardashvili fez nessa Euro. Vamos aí na zaga com o Koundé. Gostei muito da Euro do Koundé, um jogador que criava muito por aquele lado direito da França. Eu acho que poderia ser mais potencializado, mas dentro de uma França que a gente esperava um pouco mais, eu acho que ele foi um jogador muito interessante. Minha zaga é com o Pepe, um jogador de 41 anos, jogando uma intensidade absurda, né, com muita inteligência também para jogar, e o Saliba, zagueiro da França. Fecho a linha de defesa com o Cucurella, a melhor lateral esquerdo dessa Euro. Eu acho que quanto a isso não há discussões. No meio, eu já até coloquei o Lobotka uma vez também na minha seleção da Euro, mas eu vou colocar Declan Rice, né, como um representante dessa Inglaterra finalista, e um jogador que foi a constância dessa Inglaterra, que foi o melhor jogador dessa Inglaterra nessa Euro. Para mim, isso não tem muita discussão. O cérebro comandava aquela Inglaterra que muito pobre de ideias, mas ele era ali uma reserva de criatividade, de distribuição de jogo, também ameaçava muito com chutes de fora da área. Acho que o Declan Rice fez uma belíssima Euro. Então, Declan Rice, Fabian Ruiz, né, e Dani Olmo. Acho que dois jogadores aí muito importantes nesse time da Espanha. Meu trio de ataque vai ficar com Lamine Yamal na direita, Nico Williams na esquerda e Arda Güler, né, que assumiu um protagonismo muito interessante nessa Turquia, uma Turquia que muita gente já apontava para um protagonismo do Çalhanoğlu, mas que conseguiu aí potencializar outros talentos, inclusive o Arda Güler, que meio que fez também essa função ali de 9, uma Euro que não foi de grandes noves. Tem ali o Mikal Tadze, a gente pode colocar também, seria um nome interessante para entrar nessa seleção, mas eu vou ficar com o Arda Güler, porque eu acho que ele também tem um protagonismo muito interessante, entregando também muita técnica, entregando também assistências. Eu vou ficar com o Arda Güler aí, como um atacante, um 9 mais móvel, tá? E o técnico, obviamente, é o De La Fuente, técnico da Espanha, técnico campeão dessa Euro. Tá bom? Galera, e aí? Qual é a seleção da Euro de vocês?
coloca aí nos comentários, traz mais observações. Obviamente, eu não ia falar de tudo aqui, não dá para esgotar o tema euro. Muita gente já falou, muita gente, inclusive, muito melhor do que eu, já falou sobre euro, mas eu queria trazer um pouquinho aqui dessa minha visão para vocês, tá legal? Então, só para encerrar, curte, comenta, compartilha o vídeo, vamos dar força para o canal, seu grupo de WhatsApp aí que comenta sobre futebol, pô, vai lá, comenta lá no vídeo do maluco, tá começando agora. Pode cornetar, manda aí nos comentários. Com respeito, a gente vai criando uma discussão, um debate legal aqui sobre futebol no canal Marcos Carvalho. Beleza, galera? Vejo vocês numa próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. Se inscreve aí, hein?